Shalom, shalom. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Purim, de maneira bem resumida, para que vocês possam fazer esse jejum, possam estudar, ler o livro de Esther, o livro completo, e para que vocês possam ter mais uma festa abençoada, a festa do Eterno, né? A festa de Purim, ela não é um mandamento, ela é uma tradição, mas não deixa de ser uma tradição incrível, né? Se recomenda que seja lido todo o livro de Esther durante a festa, para que você entenda, para que você abrace esse momento que nós vamos passar, tá bom? Ela também é acompanhada de um jejum feito no pôr do sol da quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, até ao anoitecer da sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, né? O trabalho deve ser evitado, porém você pode trabalhar. Algumas pessoas fazem com água, outras fazem sem água, dependente de como você vai fazer. É um jejum especial ao Eterno, né? E de onde que vem a palavra Purim? Ela vem de Acádia, vem de jogos de sorte, porque foi bem o que aconteceu com o povo, né? E nós sabemos que o povo do Eterno foi traído pelos amalequitas. Eles foram traídos pelos amalequitas, como diz aqui, em Gênesis 36, 12 e 16. Ele faz filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. 16. Corá, Jatã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Eliás em Edom. E olha o que diz Êxodo 17, do 8 ao 16. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi a lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe de o Senhor e minha bandeira, Yahweh Nissi, e jurou: pelo trono do Eterno, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Deuteronômio 25, 19. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Também diz em Jeremias 23, do 7 e 8. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do deserto, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações, para onde os expulsou, e eles viverão em sua própria terra. E 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei, o povo dele, como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz Yahweh Tsebaot, o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Eterno para destruição todo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ramã, ele era malvado, e ele ofereceu ao rei Assuero acrescentar aos seus tesouros aproximadamente 10.000 moedas de prata, que lhe entregaria em troca de se desfazer dos judeus do reino, né? Ele tinha medo de que o rei Assuero se recusasse a perder o imposto judaico, e se
e se colocava a ponto de exterminar esse povo. Para evitar essa objeção por parte do rei, Amã esteve disposto a fazer uma boa oferta monetária para tranquilizar. No capítulo 3, versículo 8 de Esther, o original diz que o povo estava disperso e dividido. Quando há uma divisão e um ódio injustificado dentro da nação, dentro da congregação, os seus inimigos têm a capacidade de trazer dano. É como disse Yeshua, um reino subdividido ele não subsiste. Quando há desunião, representa só os indivíduos e não a uma comunidade, e assim a força fica fraca. O plano de Amã estava baseado especificamente na divisão do povo. Porém, a nossa força está em Yahweh, está em guardar a Torá, em reconhecer que cada um necessita do seu próximo, que devemos pôr a um lado as nossas diferenças e que somos insignificantes se nós não tivermos uns aos outros, né? Tem um verso de Efésios 4 que diz o seguinte: como prisioneiro do Eterno, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós nos foi concedida a graça conforme medida a repartida por Cristo. Por isso é dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos os cativeiros e deu dons aos homens. Então, nós precisamos entender que cada um tem uma medida. E eu preciso da sua medida, você precisa da minha medida, nós precisamos ser juntos. A força que une o povo é a força da união, é tirar as diferenças de lado e se converter em uma só entidade. Os milagres que são realizados pelo Eterno, quando se pedem, eles devem ser para a união, devem ser para a fé, né? Porque uma pessoa que só coloca a sua fé nos milagres se torna bobo, se torna perdido. Mas nós não precisamos de milagres para crer no Eterno, nós precisamos crer no Eterno e então viveremos milagres, né? Assim como o Eterno poupou o povo, nós precisamos crer que Ele vai nos poupar de todo mal, entende? Então, quantas vezes nós passamos por tribulações, né? Pelos faraós, pelos Amãs, pelos Hitlers, pelos Husseins. Quantas vezes nosso povo foi assolado. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar unidos em comunhão. A comunhão vai ser o segredo para que você sempre viva junto com o Eterno, na vontade do Eterno. É por isso que o Eterno colocou alguém acima de você, alguém acima da comunidade. Que o Eterno Rei dos Espíritos, Deus dos Espíritos, levante um homem para ser o cabeça da comunidade, para que, pelo que o Eterno dá a esse homem, a comunidade ande em um só plano, um só propósito. Muitas pessoas não andam em uma só fé com os seus líderes, e isso traz muitos problemas. Nós precisamos unir o nosso coração, para que nós possamos estar unidos e vencendo, porque Yeshua disse que as portas do Sheol não prevalecerão contra a sua Kehilá, contra a sua comunidade. É contra a comunidade, não é contra uma pessoa sozinha, mas é contra o todo, junto, assumindo o governo, que nós vamos ganhar esse mundo, que nós vamos mudar esse mundo, que nós vamos fazer com que o Mashiach venha. Então, nós vamos fazer o jejum quinta-feira, 25 de fevereiro, ao pôr do sol, até sexta-feira, 26 de fevereiro, ao anoitecer. Se você quer fazer com água ou não, fica a seu critério. Mas nós vamos estar juntos nessa fé, a fé que nós precisamos nos unir para que o Eterno se mova no nosso meio, nos unir para que os nossos inimigos sejam vencidos. Lehit Haot.